Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez possa te dar alguma. E hoje a gente vai fazer a leitura aqui com as cartas no baralho cigano sobre o caso Lucas Terra, um caso que aconteceu em 2001 e até hoje ainda não se teve uma resposta clara do que de fato aconteceu com esse moço. E a gente vai tentar descobrir aqui, esse caso, ele é bem complexo, envolve muitas coisas. Eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouco longo, então já peço paciência. Como eu sempre falo aqui, eu resumo um pouco a história para vocês, até mesmo para quem não conhece, ou para quem até conhece, mas esqueceu do que se trata, né? Então eu conto aqui o caso e depois a gente parte, né, para o que ainda não foi respondido. Então, vendo aí o que as cartas do baralho cigano têm a nos dizer sobre esse caso. Já temos bastante casos aqui no canal, então se você está chegando agora por aqui, dá uma olhada nos vídeos que a gente já tem. Quem sabe não tem um vídeo aí, um assunto que você tenha curiosidade de saber. A gente fala aí sobre várias coisas, sobre seres de fora da Terra, sobre casos misteriosos. Fazemos tiragem aí para os famosos, então seja muito bem-vindo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, que aí o YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso vocês na rede social que eu deixo aqui na tela. Também tem o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E vamos começar o nosso caso de hoje. Bom, Lucas Terra era um jovem de 14 anos e, segundo a família, ele era muito religioso, né? Segundo as pessoas próximas ali, muito religioso. Ele gostava de ajudar as pessoas, se dedicava mesmo. A religião era muito importante na vida do Lucas, inclusive a família diz que ele chegava a arriscar a sua vida entrando em locais que não era tão seguro para ele. Justamente para ajudar as pessoas, para evangelizar, né? Fazer ali o trabalho de evangelização, de caridade. Ele viveu a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro, então ele fazia esses trabalhos por lá. A família diz que ele era muito obediente, né? Tanto aos pais quanto, muito provavelmente, os líderes religiosos ali, né, a igreja e tudo mais, sem contar toda a questão religiosa em si. Ele tinha dois grandes sonhos na vida dele, que era se tornar uma autoridade ali, né, na igreja, enfim, exercer o sacerdócio na religião que ele praticava e se tornar médico, porque era uma forma que ele via também de ajudar as pessoas. A sua mãe estava na Itália e eles estavam com planos de se mudar para lá. Inclusive, ele estava há dias ali para embarcar com seu pai para a Itália, né, para encontrar com a sua mãe. E ele estava na cidade de Salvador, né, nesse período. Eles haviam saído ali do Rio de Janeiro e ido para Salvador, né, até que eles conseguissem viajar para a Itália. Então, nesse período em que ele foi para Salvador, a família diz que uma das primeiras coisas que ele fez foi encontrar uma igreja, né, para, enfim, se tornar membro dessa igreja. Então, ele começou a frequentar, conhecer aquelas pessoas, e havia nessa igreja um pastor, na verdade, pelo que diz, era um secretário do pastor. E, enfim, ele começou a frequentar demais a igreja, passar às vezes de noite na igreja. Eu não sei se isso era de conhecimento da família, né? Ao que tudo indica, sim, porque geralmente quem veria, né, problema do filho, enfim, tá na igreja na maioria das vezes, quando se trata de pessoas religiosas, acreditam que é o lugar mais seguro, né? Que a pessoa pode estar, que o filho pode estar. Então as pessoas, até mesmo as pessoas da igreja, começaram a estranhar a relação que esse pastor, né, tinha com o Lucas. Diziam que ele passava ali grande parte do seu dia prestando serviços ali à igreja e a esse pastor. Diziam que esse pastor tinha uma certa obsessão por ele, que não gostava, principalmente, que ele tivesse ali contato com meninas. O Lucas chegou a se apaixonar, né? Teve ali a sua primeira paixão ali de adolescente
para uma moça que ele queria namorar, e esse pastor não deixou, ele interviu, disse que ele não poderia fazer isso. E sim, gente, essa situação nos leva exatamente, infelizmente, para onde vocês estão imaginando nesse momento. Então, um belo dia, o Lucas sai de casa para ir à igreja, falou com seu pai que ele retornaria certo horário. E dando esse horário, ele não chegou, passando os 20 minutos ali. O pai estranhou e já estava se arrumando para poder ir buscá-lo, procurar por ele. Então, no dia 21 de março de 2021, né? Antes de sair, o pai recebe uma ligação do Lucas dizendo que estava com esse pastor e que não era para o pai se preocupar, que devido ao horário ele dormiria na igreja. E como eu falei, ele já havia feito isso algumas vezes. Inclusive, uma dessas vezes, né, foi descoberto ali que não só o Lucas dormiu na igreja, quanto na mesma cama que esse pastor. E ele teria sido afastado dessa igreja. Era a igreja, enfim, ele era pastor ali da rede de Igreja Universal, né? Então, sabendo disso, os superiores transferiram ele para uma outra igreja, o que não impediu que ele continuasse tendo contato, não só com a igreja, quanto com o Lucas. Então, chegado nesse dia, que ele disse que iria dormir na igreja, né, por conta do horário que ele estava com esse pastor, no dia seguinte, ele não voltou para casa. Obviamente, o pai ficou preocupado, entrou em contato com esse pastor. Ele disse que não sabia, que o Lucas tinha saído, tinha ido para o ponto de ônibus e tinha ido embora sozinho. Ele não sabia onde ele estava. Primeiro, ele disse que tinha ido até o terminal. Ele deu muitas versões contraditórias, né, durante esse período de busca pelo menino, com relação à última vez que ele havia visto ele, porque afinal de contas o menino tinha ligado para o pai e tinha confirmado, graças a Deus, né? Tinha essa ligação para confirmar, porque senão talvez nem isso. O pai teria essa resposta, né? A família teria essa resposta. Não teve jeito, né? Sabiam que estava com ele, mas ele dava várias versões diferentes com relação, né, à última vez que ele tinha tido contato ali com o menino. Então, no dia 23, foi encontrado um corpo num caixote queimado, né, num terreno baldio. Então, foi confirmado através de DNA, né, de algumas partes ali que não foram comprometidas, porque, enfim, haviam colocado fogo, né? Então, para reconhecer seria complicado, através de um pedaço de tecido que teria sido colocado dentro da boca do menino. Talvez, enfim, é bem difícil, né, contar esse caso. Tinha um pedaço de tecido de uma cortina da igreja, então não tinha dúvidas de que algo ou teria acontecido naquele local ou por membros do local. Ele parece ter sofrido ali uma tentativa de asfixia, né? E não tinha como confirmar ou não se ele teria sofrido algum tipo de abuso de cunho, né, íntimo. Só pra gente não falar aqui o nome exato, mas a gente sabe qual o nome real para esse caso, né, para esse tipo de ato. Mas o promotor do caso tinha praticamente certeza de que isso tinha sido, né, que tinha acontecido isso de fato, mas provar, não existe nenhuma certeza com relação a isso. Bom, não tinha como negar, né, que o pastor estava ligado a isso, e ele acabou sendo preso, né, teve sua prisão preventiva decretada, e principalmente depois de protestos ali do pai do moço, né, do Lucas Terra. Ele foi condenado a 23 anos e 5 meses. Depois a pena foi reduzida para 18 e depois para 15. O júri considerou, né, que ele teria de fato realizado o ato, tirou a vida e ateou, né, fogo contra, enfim, o corpo do Lucas. Ele nunca confessou
não disse nada com relação a isso, nunca disse que ele de fato tinha cometido, né, esse ato. Ele sempre alegou aí a sua inocência, até que em 2006, em entrevista ao Linha Direta, né, o programa Linha Direta, ele alegou mais uma vez aí a sua inocência e acusou outras 3 pessoas, que seria um pastor, um bispo e um segurança também da igreja. E ele alegou que o garoto teria ali flagrado o bispo e o pastor tendo relações, e foi praticamente ali uma queima de arquivo, porque eles sabiam que o menino contaria. Então, acredito eu, né, por tudo que ele falou ali, os 3 teriam cometido esse ato e juntos, né, tiveram ali colocado um fim na vida do menino, e que ele não tinha dito antes, porque, afinal de contas, eles estavam ali ameaçando ele, né, ameaçando ali contra a vida dele. Parece que a justiça acabou meio que aceitando isso, pelo menos levando esses 3 a júri, porque eles acreditavam já de qualquer forma antes que ele não teria como fazer isso tudo sozinho. Carregar, né, o caixote ali com o corpo e tudo isso sozinho. E parece que testemunhas viram mais pessoas dentro do carro e tudo mais, então não se sabe o contexto real da situação que de fato aconteceu. Não se sabe se foi ele sozinho, por que ele fez isso. Se no caso, vamos supor, se ele não tiver de fato cometido o ato com o menino, se haviam mais pessoas, se ele estava de fato relacionado com essas outras pessoas, porque afinal de contas o menino estava com ele na igreja. Então, como ele não sabia de nada, sabe? Parece que não tinha como ele se desligar dessa situação. Então, em nenhum momento ele confirmou a sua culpa nisso, junto com os outros 3. Ele apenas disse que ele era inocente, mas também não disse que ele era o culpado ou cúmplice. Então, não tem como saber. O júri desses outros 3 não aconteceu, porque, enfim, chegou aí, né, 2020, toda essa situação, e acabou que não teve audiência. Eu não sei no que deu, porque o caso estava próximo de completar 20 anos e a gente sabe o que acontece, né? Prescreve e não tem mais jeito, ninguém mais paga. Ele muito provavelmente já está solto, né? Ao que tudo indica, essas pessoas continuam aí vivendo a sua vida normalmente, continuam nos seus cargos na igreja. E, inclusive, né, todo mundo diz ali que eles foram coagidos pela própria igreja, alguns ali por membros da igreja, quando se propunham ali a testemunhar, a falar sobre isso, todo mundo que falava sobre isso, ameaçavam de, né, ter alguma represália. Então, tem várias coisas por trás desse caso, infelizmente. E o pai do menino, né, partiu sem ver justiça de fato para o filho dele, porque eles tinham certeza que tinha, sim, outras pessoas por trás disso. Ele desencarnou em 2019, né, sem ter uma resposta do que de fato teria acontecido com o filho dele. Então, o que a gente vai ver aqui, confirmar aqui, né, houve de fato esse abuso. Se ele fez isso sozinho, de fato, ou se foi queima de arquivo, né, no sentido dessa situação que ele falou ser verdade, de que ele flagrou algum ato e não foi nada contra ele diretamente, e se teve, de uma certa forma, alguma interferência dessa igreja nesse caso. E não, gente, não tem medo de falar sobre isso, tá? Eu sei que sempre tem gente que se preocupa, né? Ai, mas essa gente grande... Não tô nem aí. Sempre falo que quem trabalha pro bem, pra espiritualidade, pra luz, não teme nada. A gente tem proteção, graças a Deus. Então, o que a gente vai ver aqui
Primeiramente, como eu sempre falo, o contexto inicial da situação. Geralmente, né, como vocês já estão acostumados, eu fazendo aqui a abertura da mesa real para entender sobre o caso, fazer tiragem inicial, eu já respondo praticamente todas as perguntas, né? A gente já consegue entender muita coisa, se não tudo. Mas se restar mais alguma dúvida, a gente faz a pergunta direta, tá? Então vamos ver o que aconteceu com o Lucas Terra naquele dia, quando, né, infelizmente, ele teria perdido a sua vida. Vamos lá. Por que tiraram a vida de Lucas Terra? Como tudo aconteceu naquele dia? Vamos ver. Eu acho que vai tudo muito além, tá? Primeiramente, tá me falando aqui da questão da mãe e da viagem que ele faria. Será que não queriam que ele fosse? Será que foi tudo muito além assim? Mas de fato tem coisa envolvendo isso. Não tem como negar, gente. De fato, não tem como negar envolvimento com relação às pessoas da igreja. Eu sei que muita gente pode dizer que isso é óbvio, mas como eu sempre falo, sempre serve também para nos confirmar algo. Então, não é só algo que foi dito ou que foi descoberto, a gente confirma, dando uma certeza disso. Não tem possibilidade de ser algo além. Sim, foi um membro ou membros da igreja. Sim, membros. Membros. Não foram sozinhos, não. Aliás, não foi um sozinho, né, que fez isso. Eita glória, meu Deus do céu. E vai muito além, tá? Eu acredito que até o fato dele ligar pro pai e dizer que estava com ele não foi em vão.
Ou ele... Aí temos duas opções. Ou ele já estava se sentindo ameaçado de alguma forma e aí precisava falar para o pai para que o pai soubesse exatamente com quem ele estava e onde ele estava. Mas eu acho que foi muito assim, ele foi induzido a isso também. Pode ser que essas outras pessoas tentassem, de fato, incriminar esse moço apenas, para que pensassem que foi ele ou apenas ele. Mas eu vejo não sendo à toa essa comunicação com a família, com o pai, dizendo que ele estava na companhia desse moço. Tem algo aí também por trás disso. Já estava rolando algo, pelo menos alguma premeditação. Ou talvez uma manipulação dele, não vai, tá tarde, avisa o seu pai que você vai dormir aqui, entende? Eu vejo sim como se tivessem tirado a vida dele para impedir que ele falasse algo, mas não porque ele flagrou algo, chegou e viu algo acontecendo, mas muito provavelmente porque, enfim, tentaram inserir ele nisso de alguma forma, entendem? E, gente, não vejo só sendo esse moço, só esse pastor, né? Acredito sim que algumas outras pessoas envolvidas, mas esse moço também não está sendo sincero com relação a tudo que aconteceu de fato e muito provavelmente não será. E por que eu disse que tem a ver com relação à viagem? Ele ia há poucos dias, né? Isso aconteceu dias antes dele viajar, então sabiam que muito provavelmente não teriam essa oportunidade. Então, eu acredito sim que foi planejado de uma forma ou de outra isso, justamente por conta disso, porque sabiam que ele, dali uns dias, já não estaria mais lá, e não seria mais viável. E sim, acredito que esse moço ele sofreu, sim, aquele ato. E talvez não só por um. Gente, o que falam muito, né? Inclusive eu acho que é o tema do livro que a mãe ou a família lançou, Traído pela Obediência, e relata muito isso. E também me fala muito de acordo com karma, me fala muito de karma, sim, nesse caso. E de destino. É bem difícil a gente citar isso, né? Como sempre falo, principalmente, enfim, a família nunca quer ouvir de ninguém e também nunca é legal a gente falar que sim, aquela pessoa tinha que passar por aquilo. Como eu sempre falo, sempre tem uma segunda via, né? Uma outra oportunidade, fazer diferente. Mas diferente de muitos casos onde se tem dívida kármica de todas as pessoas relacionadas, né, ou de ambas pessoas ali que participaram daquilo, diferente disso, eu acho que era algo com relação a esse menino. E eu vou dar um exemplo aqui, né, para vocês entenderem. Um homem resolve descansar ali embaixo de um pé de jaca. A jaca cai na cabeça dele, ele perde a vida. Quer dizer que aquela jaca caiu para tirar a vida dele, ou que já estava tudo tramado no universo ou no espiritual para que aquilo acontecesse daquela forma? Não. Muito provavelmente esse homem já tinha traçado isso no destino dele, que ele partiria, né, com a ação, né,
de algo exterior, algum tipo de incidente, né, que acontecesse com ele. E a jaca não caiu para tirar a vida dele, mas ele foi guiado até aquele pé de jaca, porque ali tinha já com a tendência a cair, estava bem madura. Então é coisa de se atrair para o propósito, não significa que aquela jaca estava direcionada a ele. Vocês conseguem entender? Não tinha uma relação entre ambas as pessoas diretamente. Ele encontrou, infelizmente, uma pessoa que já estava com tendência àquilo e que sim, muito provavelmente já tinha feito isso antes. Não com relação a tirar a vida, mas aí também vai saber. Exercer ali um comportamento inadequado, para se dizer o mínimo, principalmente com jovens. Eu não diria nem só meninos. Então, temos aí uma grande questão, entendem? Se tem algo espiritual aí mais forte que se diz respeito a esse moço, ele tinha, sim, um karma principalmente com relação à religiosidade. Era algo que, inclusive, se ele fizesse, de repente, um mapa astral, uma leitura aí de energia, né, de destino e tudo mais, talvez seria uma coisa que as pessoas iriam falar para ele, ó, você tem um ponto bem negativo aqui com relação à espiritualidade, religiosidade. Você deve se afastar, isso não é muito para você. Vejo que até a questão dele ser muito humano, né? Dele gostar disso, dele ser um garoto maravilhoso, de coração bom. Ele estava, sim, com a tendência muito forte aí para medicina, né? Essa coisa dele querer ajudar as pessoas e tudo mais. Mas muito provavelmente talvez era um karma com relação à espiritualidade que ele tinha, a religiosidade. Era algo ali que estava falando muito forte na vida dele, infelizmente retratando até uma pessoa que não teria uma vida longa. E isso a gente sente, né, pela energia da pessoa. Mas como eu sempre falo, nada nunca justifica isso. Nunca mesmo. A gente não pode usar dessa situação para legitimar o que a pessoa faz. Como eu sempre falo, apesar de ter, sim, uma grande tendência, né, uma certa facilidade de acontecer certo tipo de situação com certas pessoas, é sempre livre-arbítrio, principalmente vindo da pessoa que pratica a maldade com a outra. É sempre uma escolha. Então, sim, tem que pagar e a justiça tem que acontecer. A gente nunca pode usar a questão espiritual, kármica, né, para legitimar isso, tá bom? Mas a gente não pode negar que existe também. Então, vamos lá. Aí a gente responde se houve de fato o ato. Sim, houve, né? Como eu falei, às vezes a gente já responde todas as perguntas assim já na primeira tiragem. Houve sim. Se ele fez sozinho, não fez. Não duvido nada que foram sim essas mesmas pessoas, não diria todas, mas eu não acredito que ele mentiu nesse sentido. Não foi em vão ele citar essas pessoas. Ele queria sim incluí-las nisso tudo, porque ele não iria pagar por tudo sozinho. Ninguém, gente, ninguém, por mais que ela tenha cometido um ato assim, sabe, e ela não queira prejudicar outras pessoas, ninguém vai colocar nome de pessoas inocentes nisso só por, sabe, ao bel prazer. À toa, ninguém vai. A gente não pode nunca dar certeza, né? Mas nesse caso eu tô falando que não foi à toa, não. Ele só não podia contar como tudo de fato aconteceu, mas ele precisava trazer à tona o envolvimento dessas pessoas. Então, houve o ato, ele não fez sozinho. De uma certa forma, foi sim uma queima de arquivo, né? Porque depois de tudo, vocês acham que simplesmente eles
deixariam o menino voltar para sua casa, sabendo de tudo que aconteceu? Não. Eles achavam ali que ele contaria sim. E afinal de contas tem muita coisa envolvida, né? Eram homens de Deus. Como que poderiam deixar que isso acontecesse para sujar a imagem deles? E além dele não ter feito isso sozinho, né, ter participação ali de outras pessoas, eu não acredito que o ato em si foi praticado apenas por ele também, infelizmente. Então, quer dizer, a situação, ela tem o dom, né, de ficar cada vez pior. Então é isso, deixa eu ver aqui se eu, né, falei tudo, recapitulando. Me mostra que a situação aconteceu bem mais rápido assim do que deveria. E ai, meu Deus. Também não foi assim: oi, e aí? Eu não tô fazendo nada. Você também? Que tal a gente fazer isso? Não. Muito provavelmente era algo que ou eles já faziam entre eles, ou algo já tinha acontecido com alguma outra pessoa. Conseguem compreender? Não foi à toa. E acredito seriamente que ele já tenha sido atraído para lá propositalmente. E, gente, está sendo muito claro aqui com relação principalmente a obsessão desse moço com esse rapaz. E até mesmo essa questão, sabe, dele viajar. Ele não queria. Da mesma forma que ele não queria que ele se relacionasse com a menina, ele não queria que ele fosse. Então, assim, cara, eu preciso dar um jeito de fazer isso o quanto antes, senão eu perco a oportunidade. Ele queria impedir que ele fosse. De certa forma, ele impediu na cabeça doentia dele. Então, eles fizeram tudo em conjunto, inclusive... Enfim, tudo que fizeram depois, né? Com certeza não foi sozinho, mesmo. E, obviamente, tinha muita coisa em jogo, né? Com relação ao papel que eles exercem da igreja. Aí deixa eu mostrar aqui as cartinhas para vocês, né? Só porque eu quero ver mais uma coisa, né? Aqui com relação às ameaças de quem partia. Isso aqui me fala claramente de abuso de poder, né? De usar ali de uma figura, né? De autoridade, digamos assim, e aí a gente cai no assunto, né? Que eu falei, traído pela obediência, assim. Eles conseguia manipular muito bem esse moço. E aqui, né? Em conjunto, fala que não foi só uma pessoa. Entendem? E principalmente, né, com relação a isso, a verdadeira motivação, gente, eu não vejo nada muito além. Eu vejo a vontade de praticar o ato em si, com relação a esse moço, ele de fato estava obcecado, se não eles, vai saber que tipo de relação que essas pessoas tinham. Então, entende? Claramente me falando disso, principalmente se tratando de uma preferência ali por ser um menino. Ai, gente, meu Deus. Então, não tinham, né, muito o que fazer, ó. E aí, se referindo mais uma vez, né, me dando mais a certeza de que fizeram isso em conjunto, tá bom? Ó. E aí, muito provavelmente sim, né? Muita coisa estava em jogo. Já era o nome dele mesmo que estava na reta, o menino tinha dito que estava com ele. Então, assim, você segura isso aí. Foi você que começou, né? Então, você segura aí o BO. Não vai resolver nada todo mundo ir. Você
garante tudo, você segura tudo e a gente garante que você será solto. Pagaremos aí bons advogados, a igreja vai pagar. Ou vocês acham que vinha de quem? Porque vocês acham que pagar advogado, honorário, recursos, tudo isso é barato? Então também não foi à toa ele aceitar, vamos dizer assim, claro que é em cima de muita pressão, assumir tudo. Mas também teve aí, um cala-boca. Você vai conseguir? Você vai ter para segurar tudo? Você vai conseguir pagar? Então você assume aí, é melhor do que todo mundo se prejudicar. E a gente paga os advogados aí para você, a gente banca tudo. E quando eu digo a gente, eu não tô falando nem só das pessoas envolvidas. Vai muito além, e é isso que eu vou ver agora. E sim, muito provavelmente pessoas aí sabiam disso, né? Pessoas sabiam disso, pessoas ao redor sabiam disso, estavam cientes ali do que estava acontecendo. É óbvio que não literalmente, mas já estavam começando a estranhar toda aquela situação, tá? Então vamos ver aí com relação a, enfim, tudo que tá por trás disso, né? As ameaças que as pessoas disseram sofrer. Vamos ver o que mais tem aí em oculto, né? Atrás dessa história, que pode nos confirmar. Sim, moveram muitas montanhas. Aí não tiraram nem pedra do caminho, foram montanhas mesmo, para que esse caso não fosse levado para frente, para que abafassem da melhor forma possível. É aquela história, né? Caso isolado, número 1 milhão. Querendo ou não, tocar nesse assunto é difícil com relação à religião, seja lá qual for, mas a gente não pode negar que igreja, seja lá qual for, católica, não importa, ditou as regras durante muito tempo, se não desde que mundo é mundo. Não só ditou as regras, quanto brincou com a vida de muita gente. Poder. Gente, a gente está falando de poder, de pessoas poderosas. Então, sim, rolou muita grana por trás disso, não só ali para defender as pessoas envolvidas, quanto para impedir que a justiça de fato acontecesse. Se não, para isso, para as pessoas esquecer isso, se eles pudessem, se eles tivessem esse poder de apagar a mente das pessoas, tenho certeza. Então, acredito que sim, muitas pessoas, muitas testemunhas foram sim coagidas. Muita coisa foi manipulada. Provas, por exemplo, atrapalhar o curso do processo. E isso é muito fácil. Eu acho que se a gente pegar e ver tudo que aconteceu no andamento desse processo, com certeza vai ter ali um monte de tática para poder levar quanto mais para frente possível para isso prescrever e acabar logo. Principalmente se tratando disso.
no que se trata a esse tipo de situação dentro das igrejas, desses atos de líderes religiosos que, enfim, usam o nome de Deus para usam da fé das pessoas, da inocência, da obediência para cometer esses atos. Então, sim, não tenho dúvida nenhuma de que interferência maior existiu. Porque de onde esse povo ia arrumar essa grana? Porque rolou grana. Se isso não tá claro, fiquem sabendo. Rolou. Não só para ai, meu Deus do céu, eu sempre, né? Ai, Jéssica, você não sabe a hora de parar. Não só para corromper testemunhas, pessoas envolvidas, até muito além, justiça, autoridades. E é isso aí, gente. Isso aí. Vou ver só aqui se ainda vai ter alguma novidade, né? Se a justiça de fato vai acontecer, ou se principalmente a verdade vai aparecer, né? Com relação a esse caso. Tomara que sim. Pelo amor de Deus. Vai aparecer alguma novidade nesse caso. A verdade virá à tona. Saberemos de fato, teremos a confirmação. A família terá a resposta do que de fato aconteceu com Lucas Terra. Bom, gente, não vejo, enfim, por mais que tenha alguma coisa ainda, alguma audiência, eu acho que será comprovada, porque vocês precisam entender isso também. Não é porque alguém foi julgado e foi inocentado que é inocente, muitos erros acontecem. Muitos. Não é porque não tem prova que, de fato, a pessoa é inocente que mais acontece, mas foi inocentado. Mas não tem prova. Mas não significa que a pessoa não fez. Só não tem prova. Só não existe prova, mas isso não inocenta a pessoa. Só inocenta na lei mesmo, na justiça. Mas muitas das vezes a pessoa é a culpada, sim. Infelizmente, eu não vejo nada de muito novo aparecendo com relação a esse caso, principalmente com relação à prisão, né, das outras pessoas aí que faltam, talvez pelo tempo, ou mesmo que exista, né, que aconteça um julgamento, muito provavelmente essas pessoas serão inocentadas, tá? A verdade irá aparecer. Por mais que ninguém pague, né? Pode ser que em algum momento, sim, alguma coisa ou comprove, ou alguma testemunha, sabe, apareça a resposta para a situação, alguém saiba de fato o que aconteceu, ou alguém fale, alguém que testemunhou, ou alguém que falou para alguém o que aconteceu, alguém participou, por exemplo. Algo pode sim surgir que vá dar uma resposta, ou talvez até a própria mãe, né, já saiba o que de fato aconteceu, ou pelo menos desconfie. É sim, tecnicamente o que mais importa, né? Ela tem uma resposta. O pai desencarnou sem ter certeza do que aconteceu com o filho dele. É claro que se tem, se sabe o que houve, mas não todo o contexto. O porquê, qual foi a motivação, sabe? Toda a situação, todas as pessoas envolvidas, não se tem uma resposta concreta.
Então é isso, tá? Por mais que consigam levar a julgamento essas outras pessoas que faltam, dificilmente elas serão presas. Dificilmente. Vejo muito claramente aqui elas sendo inocentadas, tá bom? Ou até mesmo não acontecendo o julgamento, elas não pagando. E saindo aí como inocentes, tá? Mas de fato, isso não são. Claramente aqui. Vejo só escapando da justiça, mas inocente não sendo. E é isso, né? Se vai aparecer alguma novidade, vejo que sim, alguma resposta pode aparecer. Mas infelizmente, justiça como deveria ser para esse moço, não vejo. Infelizmente. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Me diz aí, coloca nos comentários se você já conhecia esse caso, o que você pensa. Coloque aí a sua opinião sempre, né, tendo cuidado aí com o que vão dizer nos comentários, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.